Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas e boa noite a todos vocês que estão aqui, principalmente porque nós estamos no programa Start e nós estamos aprendendo, né, com esse livro. Eu emprestei o livro aqui porque eu esqueci o meu em casa, Comer, Rezar e Amar. E como nós dissemos já na semana passada, existem grandes lições que nós podemos aprender aplicando. É claro que não exatamente as experiências dessa jovem jornalista, mas principalmente com os desafios que ela enfrenta na jornada. Bom, como nós começamos semana passada sobre o livro, nós vamos recapitular realmente o primeiro capítulo, né? Bom, enfim, vamos começar então com... Deixa eu ver se consigo já mudar aqui. Aí. Vamos só recapitular um pouquinho, então, do livro? Esse livro, ele foi lançado em 2010, né, com exemplares aí de mais de 4 milhões de venda, né? Ele foi escrito por essa jornalista, Elizabeth Gilbert. Ela é conhecida no livro e no filme também, como Liz. E conta um pouquinho da experiência que ela teve aí ao longo de 8 anos, casada, aparentemente bem-sucedida, com um emprego estável, onde ela se prepara para dar o próximo passo, que é ser mãe. Mas ela acredita que ela não esteja preparada para isso. Então, ela toma uma grande decisão, né? E essa decisão dela é o ponto-chave do livro. Ela toma a decisão de se divorciar, de abandonar o emprego, e de fazer uma jornada de 1 ano por 3 países. Né? Ela viaja, então, por esses 3 países. Ela vai à Itália, ela vai à Índia e ela vai à Indonésia. E nessa jornada dos 3 países, ela vai sempre em busca de alguma coisa. É essa reflexão que o livro ou o filme traz. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Na semana passada, nós vimos um pouquinho da busca que ela teve, né, na Itália, especificamente em Roma, onde ela redescobriu, na verdade, o prazer de comer, né? E é por isso o primeiro título do livro. Então, ela passa por várias experiências na Itália, né, comendo nas padarias, comendo a pizza, que é muito famosa. Ela come macarronada, né, que é o prato principal. E ela, então, descobre o prazer, ela redescobre, na verdade, o prazer de comer. Nós trouxemos aqui uma reflexão para o programa Start. Segundo o livro, ela engordou 11 quilos na Itália, comendo, porque ela esqueceu de tudo que ela estava passando, das regras que ela tinha como filosofia de vida, e ela, então, passa a comer muito para resgatar esse prazer. E ali, naquele momento, então, ela começa a engordar, ela engorda 11 quilos. E hoje, ali, olha só, aí tem algumas fotos, né, dela saboreando alguns dos pratos aí da Itália que ela mais gostou. E hoje, aliás, semana passada nós vimos, então, Comer em Busca do Domínio Próprio, que foi a aplicação que nós trouxemos para o Start. Mas hoje nós vamos para um outro lugar. Nós vamos para a Índia, né? E lá na Índia nós vamos para Mumbai, que foi a cidade onde ela ficou. E ela, então, ela sai do grande centro ali e ela vai para um retiro chamado Ashram, que é assim que eles chamam lá. E nesse retiro, então, ela começa a ter a experiência do rezar, né? É muito interessante porque nós vamos também fazer várias aplicações aqui. Ela conhece todas as 4 áreas da espiritualidade na Índia, que são muito fortes, né? O hinduísmo, principalmente, e ela também aprende a lei do yoga, da meditação. Mas nós vamos trazer isso para a nossa cultura, tá? Nós vamos trazer isso para a nossa realidade e pensar um pouquinho em como foi essa experiência de Liz e como é que seria a nossa experiência, então, no rezar diante desse drama, tá bom? É por isso que eu estou assim, tá? Quase a rigor, né?
para que a gente possa realmente entrar nesse cenário e pensar um pouquinho como a Liz lá na Índia. Bom, antes, porém, eu queria só pensar com vocês a respeito do efeito que tem a parte da fé no nosso cérebro. Existem várias pesquisas, várias experiências, né, já mostraram que a fé, hoje, a ciência não consegue explicar. Mas ela tem, sim, resultados científicos que demonstram que ela faz grande diferença, ela tem um resultado na vida de qualquer ser humano. Saiu na revista Super Interessante, em outubro de 2016, uma reportagem falando um pouquinho sobre a fé. E nessa reportagem foi tratado, então, de como é que essas pessoas que têm uma crença, que acreditam em Deus, as pessoas que acreditam em algo, elas são mais felizes, porque elas desenvolvem a esperança, né? E a esperança é um sentimento que faz com que você consiga enfrentar vários problemas. Então, alguns psicólogos, dentro dessa matéria, disseram que as pessoas que têm uma fé, elas conseguem enfrentar muito melhor os problemas do que aquele ser humano que não tem, que não acredita em nada. Nessa reportagem também foi dito por um neurocirurgião que foram feitos alguns testes com, né, a USP escolheu aí alguns doentes do hospital e fez alguns testes então para mostrar como é que a fé reagia em casos terminais. Não que a fé, né, ressuscitasse alguém ou que tivesse um resultado assim de vida propriamente dito. Mas eles colocaram então eletrodos no cérebro dessas pessoas que estavam em coma e ali então observaram por um tempo. E foi constatado que as pessoas que recebiam orações, né, constantemente, pessoas que iam ao hospital, oravam por essas pessoas que estavam em coma, esses doentes, né, esses que estavam em coma, ao receber a oração, o medicamento ele surtia mais efeito, tinha menos, até catéter escapava bem menos. Então eles tinham assim algumas atividades rotineiras do hospital menos incidentes do que uma outra pessoa que não estava passando por nenhum tipo de experiência religiosa. Outra situação que esse neurocirurgião encontrou foi que as pessoas que tinham fé, elas resistiam muito mais à morte, né, do que as pessoas que não tinham crença nenhuma, não tinham fé nenhuma. Enfim, esse neurocirurgião, ele foi no programa da Fátima Bernardes, no encontro, e ele falou um pouquinho de quais áreas do nosso cérebro são afetadas quando nós estamos em oração. Olha que interessante. 3 áreas do nosso cérebro são afetadas quando nós estamos em oração. A primeira área é o lobo frontal, que fica aqui à frente, que ele é o responsável pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Então, todas as vezes que nós estamos em oração, essa atividade cerebral no lobo frontal faz com que nós tomemos algumas decisões para o bem, né, ou para o mal. Mas se você está em oração, logo você está num aspecto positivo, então você vai tomar boas decisões. Segunda parte do cérebro que é afetado quando nós estamos em oração é o sistema límbico. Esse sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções. E aí a gente consegue ver mais claramente, né, quando nós estamos em oração. Muitas pessoas se entregam em oração chorando, né? Muitas pessoas se entregam em oração pelas expressões do rosto. Então, isso significa que a sua atividade emocional está viva ali, está muito mais ativa nesse momento. E a terceira parte é o lobo parietal, que é responsável pelo senso que temos de nós mesmos e do mundo em relação às atividades. Ele ajuda a explicar o senso da perda do tempo. Sabe quando você está, de repente, você está precisando de uma oração e você vai buscar a Deus com muito fervor e você não se preocupa com a hora, você não se preocupa com o que vem depois, você só se preocupa com aquele momento? É o lobo parietal que é responsável por esse senso de tempo, né? Então, quando nós estamos em oração fervorosa, essa parte do cérebro também ela é ativada. E olha que interessante. Agora nós vamos voltar ao livro. Primeiro encontro de Liz com Deus foi antes de tomar a decisão de viajar.
um ano pelos 3 países afora. Ela não tinha um relacionamento com Deus, ela não sabia como falar com Deus. E numa das noites, ainda com o seu marido, ela vai para o quarto e ela começa então a observar tudo o que ela tinha, e ela, naquele momento, se ajoelha e ela acredita que ela tem que falar com alguém. E é muito interessante uma parte do livro que fala assim que foi a primeira vez que ela mencionou o nome Deus. Até então ela não tinha nenhuma experiência religiosa. Mas ela disse que naquele momento ela se entregou tanto, ela chorou tanto, porque ela estava tão frustrada com a sua vida de forma geral, que ela acreditava que ela precisava de alguém. E ela diz aqui que se ela mencionasse um objeto, se ela se apegasse a alguma palavra, a alguma coisa, não seria verdade. Ela precisaria de alguém para resolver aquele problema. E quando ela pensa em alguém que pode tirá-la daquele pesadelo, entre aspas, ela pensa em Deus. Esse foi o primeiro encontro que Liz tem com Deus. Aí você para e pensa, espera aí, ela teve um encontro com Deus e aí ela resolve deixar marido para trás, emprego para trás, sai fazer uma aventura de um ano aí pelos países afora. Que tipo de encontro com Deus ela teve? Na verdade, aquele momento de Liz com Deus foi um momento de entrega. E é esse momento que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A entrega que Liz teve naquela madrugada, num quarto, sozinha, enquanto chovia, olhando tudo o que ela tinha, para ver se tudo aquilo fazia sentido, é esse encontro que Deus espera de mim e de você. É essa entrega que Ele aguarda que eu tenha na minha vida. É eu olhar realmente para tudo o que eu estou fazendo, seja na igreja, seja no trabalho, seja na minha casa, e ver se isso realmente faz sentido. Primeiro encontro de Liz. Mas isso não foi suficiente para Liz, porque ela teve ali um momento de entrega, mas ela não ouviu Deus. Ela acreditava que ela tinha que mudar, só isso. Mas ela não sabia como. Então ela parte para uma jornada. E aí então ela vai em busca de alguma coisa. Nós falamos do comer no domingo passado, né? E nós trazemos como aplicação para a nossa vida em busca do domínio próprio, mas hoje nós vamos falar da espiritualidade de forma geral. E nós vamos falar um pouquinho sobre a busca de um sentido, o verdadeiro sentido. Mas vamos lá, vamos nos aventurar com Liz. Liz, ela chega na Índia e ela já tem um choque de realidade. Bom, todos nós aqui conhecemos um pouquinho da cultura indiana, né? Vacas, né, andando pelo caminho, né? O trânsito que é um caos, né? Que é para nós, porque nós temos aqui algumas leis, a gente acredita que seria mais organizado, mas eles têm as suas leis. E essa cultura, então, é o primeiro choque que Liz enfrenta. Ela vai para esse retiro chamado ashram. Ali, no cantinho aqui, ó, não vai aparecer, mas nesse cantinho aqui, olha, é um dos templos desse ashram. Esse ashram, ele tem o objetivo de ensinar algumas pessoas sobre a cultura indiana, mas sobre as 4 leis de espiritualidade da Índia, né? Então, pessoas de vários lugares do mundo, e até mesmo da Índia, ficam nesses lugares, né, nesses retiros, durante um tempo para aprender sobre a cultura indiana. Então, ali eles aprendem as leituras, que são longas, muitas leituras, os cultos, né, que são vários cultos que eles têm ali durante o dia, algumas técnicas de meditação, e tem sempre um guru que fica ensinando esses alunos. E Liz chegou, então, nesse lugar. No primeiro dia, ela teve todas as instruções de como seria esse retiro. Uma das coisas bem interessantes que ela aprendeu ali, sobre o trabalho. Nesse retiro, nesse ashram, são vários espalhados ali, né, pela Índia. Todas as pessoas que se submetem aí nesses retiros, elas têm que trabalhar nesse lugar. Então, tudo que é feito ali, almoço, a limpeza do templo, a limpeza dos quartos,
o auxílio, né, das pessoas que estão chegando, a recepção das pessoas, enfim. Todo o trabalho nesse retiro é feito pelos alunos, mas tudo tem um objetivo. A Índia, ela é conhecida como a parte disciplinar, né, espiritual, muito evidente, muito forte. Então, no trabalho, e é bem interessante, se você tem o livro, se você tem interesse em ler o livro, é bem interessante quando ela conta como é que ela faz, né, o trabalho. O trabalho designado para a Lisa ali foi cuidar da limpeza do chão. Ela tinha que esfregar o chão do templo. Então, ela fica num piso de mármore frio, com um balde, uma escovinha, todos os dias ali, limpando o chão do templo. E ali, junto com ela, outras pessoas, outros alunos também. E ela diz que enquanto você limpa, né, ou você desempenha a sua tarefa, você precisa pensar na sua vida. Então, a limpeza do chão, ela tinha que refletir na limpeza do coração dela. Ela tinha que ser pura, né, como aquela água que ela usava. Então, cada gesto que ela fazia no chão, ela tinha que aplicar isso à sua vida. Olha só o ensinamento que ela já estava tendo no primeiro dia. Ela disse no livro que foi muito cansativo, porque o trabalho era intenso e todos os dias ela tinha essa tarefa para fazer. E enquanto ela fazia essa tarefa, o templo ele é considerado, né, sagrado, então as pessoas tinham que ficar em silêncio. Não pode ficar conversando o tempo todo. Então você imagina ali todo mundo desempenhando o seu trabalho em silêncio, né, em reverência, e você pensando na sua vida. Então cada esfregão que você dava, pensando na sujeira que você tinha na sua vida, como se fosse seu pecado, né, na água que você lavava, como se fosse, né, a purificação dos seus pecados, enfim. Ela disse que a primeira experiência que ela teve de espiritualidade na Índia foi em relação ao trabalho. Ela levava muito a sério o trabalho. E todas as pessoas ali levavam muito a sério o trabalho, porque o trabalho tinha uma aplicação à vida. A segunda coisa que ela aprendeu ali foi sobre meditação, né? Que é o que a gente já espera do segundo tema, chamado rezar. A meditação, eu não vou entrar aqui nas técnicas do yoga, porque a gente já se conhece, e isso também não, né, é uma cultura indiana. Mas eu vou trazer um pouquinho do que ela diz no livro. Eu quero ler para vocês. Olha que interessante. Ela menciona assim, ó, que a experiência que ela teve com a oração foi a seguinte. Ela diz assim, ó, ouvi dizer aqui que a oração é o ato de falar com Deus, enquanto a meditação é o ato de escutar a Deus. Aí ela diz assim, ó, adivinha qual foi mais fácil para mim? Qual é o mais fácil para você? Falar, né? E ela diz assim, posso passar o dia inteiro tagarelando com Deus sobre os meus sentimentos, meus problemas, mas quando o negócio é ficar em silêncio e escutar, eis o grande problema. Bom, aí a história é bem outra, porque toda vez que eu ficava em silêncio para tentar escutar a Deus, eu tentava ficar imóvel. E era impressionante como eu ficava entediada, irritada, deprimida, ansiosa ou todas as outras coisas que eu citei. E aqui eu vou puxar um ganchinho para nós. Não é assim também quando a gente tenta fazer oração, estudar a Bíblia todos os dias, quando a gente tenta vir à igreja, quando a gente tenta buscar a Deus, né? Quando você sabe que você precisa escutar Deus falando, não é assim que você se sente? Irritado, entediado, ansioso por uma resposta. E parece que você não consegue fazer isso. Mas ela teve que aprender. Sabe quantas semanas ela ficou ali? 6 semanas. 6 semanas ela ficou nesse mesmo ritual, porque depois ela mudou de emprego. Ela ficou ali por volta de 3 meses, 4 meses. Mas ela mudou de tarefa. Mas enquanto ela ficou 6 semanas executando a mesma coisa, tentando aprender a ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa eu quero que vocês guardem dessa lição que ela teve. Oração é você falar com Deus. Meditação é você ouvir o que Deus tem para dizer para você. O Júlio já fez um sermão aqui no Espaço Novo Tempo, falando um pouco sobre as diferenças de meditação, né? E hoje está muito na moda.
certo? Você vê o yoga aí, você vê, né, pessoas dizendo que você precisa achar uma palavra, né, fixar a palavra na cabeça como se fosse um mantra, e você fala, e de repente seus problemas desaparecem. Mas será que é isso mesmo? Essa é a verdadeira meditação bíblica? Daqui a pouco nós vamos ver qual é a verdadeira meditação bíblica. Mas guarde essa frase que Liz mencionou no livro. Oração é o ato de você falar com Deus. Meditação é o ato de você ouvir Deus falando. E todas as vezes que nós paramos para ouvir, nós não somos treinados, então nós vamos ficar entediados, irritados. Então nós precisamos agora desenvolver esse ato de meditar. A terceira coisa que ela aprendeu ali foi sobre a disciplina. Então, todos os dias ela chegava no ashram, né, e tinha aquele trabalho para fazer no mesmo horário, todos os dias, e da mesma forma. Ela tinha, então, um ritual que ela seguia para cumprir essa tarefa. E ela disse que ali ela aprendeu a ser pontual, ela aprendeu a levar a sério também as coisas, o trabalho para Deus, e ela aprendeu também que tudo na vida é como se você estivesse fazendo para Deus. Então tem que ser o melhor. Tem que ser com muita disciplina, com muita ordem. Porque tudo que Deus faz para você é assim, é o melhor. E Ele tem o tempo dele. Ele tem uma ordem também para as coisas. E nós precisamos respeitar a disciplina de Deus, a ordem de Deus. E ela disse que isso ela viu claramente ali. Ela conseguiu entender como que funcionava a disciplina e a ordem de Deus através daqueles rituais ali na Índia. E por último, ela disse que ela aprendeu também sobre o próximo. Porque ali, todas as pessoas que vão para esse ashram, elas vão em busca de um autoconhecimento. A maioria das pessoas que estão ali, elas abandonam tudo. Se você procurar, eu vi vários depoimentos, inclusive, na internet, de pessoas que eram engenheiros, fisioterapeutas, enfim, tinha várias profissões e largaram tudo porque sentia que tinha um vazio dentro de si e tinha que buscar algo. Então, abandonaram tudo e foram para a Índia, nesses ashrams, para poder, então, ter um autoconhecimento, ver o que estava faltando. E ela também estava, de certa forma, buscando isso ali. Mas ela entendeu uma outra coisa. Ela foi buscando entender o que estava acontecendo na vida dela. Mas algumas situações que aconteceram ali fez com que ela agora parasse de olhar para ela. Ela começa agora a olhar para o próximo. E olha que interessante, nesse momento aparecem aí 2 personagens no livro, bem fortes, tá? Que também desenrolam a trama na Índia. Um deles é o Richard. Né? O Richard também é um americano, texano, que vai para esse lugar, para esse retiro, para poder, então, ver o que está de errado com ele. Ele não dá certo em nenhum emprego. Ele é aquele cara que procura resolver as coisas sempre da forma ilegal. Né? Ele também está divorciado, mas é porque a esposa não aguenta o jeito dele em casa. Ele não tem um emprego fixo, ele não consegue ter foco nos planos, enfim. Então, ele vai para esse lugar para ele poder ter um autoconhecimento. E ele observa ali alguns dias de Liz, e ele vê a Liz, então, muito entediada, muito irritada, tentando ter aquele relacionamento com Deus, né, tentando encontrar respostas. E ele, então, se aproxima dela e começa a contar sobre sua vida. E, naquele momento, ela deixa de olhar para a vida dela e começa a prestar atenção no que ele está falando da vida dele. E ao ver a vida dessa personagem, Liz, então, começa a entender que os problemas dela são pequenos perto do que ele tem. Longe dos filhos, longe de casa, sem saber direito como resolver a sua situação. Ela não tinha nada a perder. Ela tomou uma decisão, mas ela era sozinha, livre na concepção dela. Então, ela começa a observar que as pessoas também têm os seus problemas. E que ali, com o testemunho um do outro, eles começam a se ajudar. E isso toca o coração de Liz. Ela começa agora a deixar a vida dela de lado e ela começa agora a pensar um pouco no próximo. Outra personagem que aparece nessa história é a Tulsi.
uma garotinha de 17 anos que fazia também uma das tarefas do templo, né, de limpeza, mas que estava prometida. E vocês sabem que lá na Índia, né, não tem essa, ai, me apaixonei, né? Ai, acho que eu vou casar com esse. Não vou casar com esse, não, eu vou casar com outro, né? Porque você tem a liberdade de escolha do seu cônjuge. Lá não, você é prometida. E ela estava dizendo que ela não queria se casar, mas ela estava prometida. Então Liz começa a conversar com ela enquanto as duas estavam ali, né, limpando o templo. Começa a se imaginar na vida dessa garotinha de 17 anos, na vida dessa adolescente, sem direito à escolha, sem poder dizer se ela ama ou não ama, se ela acha que vai ser feliz ou não. Ela tinha que aceitar o destino que estava diante dela. E aí então ela começa mais uma vez a comparar a vida daquela garota, né, daquela jovem, com a sua vida. E ela vê que seus problemas são bem menores. E enquanto essa garotinha se casa, no casamento, ela começa a pensar no que viria pela frente para essa garotinha. E olha que interessante, naquele momento ela disse que ela lembra de que isso faz parte da cultura deles. E amanhã ou depois, alguns dias, meses, essa garotinha iria aprender a amar. E ia viver sua vida como todos os indianos que têm essa cultura. Então ela entendeu que ela também precisaria ver a sua vida e entender que algumas decisões ela tinha que enfrentar. Ela já estava diante de alguns problemas que ela teria que enfrentar. Percebam que ela aprendeu 4 aspectos e agora nós vamos aplicar isso para a nossa vida. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho no trabalho? O trabalho que Liz aprendeu lá no templo. Olha só o que a Bíblia fala para nós. Em 1 Coríntios 3:9 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós somos cooperadores de Deus. Quantas e quantas vezes na igreja nós temos algum trabalho para fazer voluntário e nós nos recusamos? Liz aprendeu que lá, a cada trabalho dado às pessoas, eles tinham o prazer porque eles aplicavam o trabalho à sua vida. E Deus tem um propósito para mim e para você na igreja. Num trabalho voluntário. E quantas vezes nós fugimos dos trabalhos voluntários e nós não queremos. Mas esses trabalhos voluntários têm muito a nos ensinar. Nós precisamos pensar sobre isso. Em Filipenses 2, de 12 a 16, diz assim, ó, Paulo falando aos filipenses: assim, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Só uma pausa aqui. Às vezes nós falamos assim, eu sei que tem coisa para fazer na igreja, eu sei que tem trabalho a ser feito, mas eu não tenho vontade de fazer. Não tenho iniciativa, não tenho ânimo para fazer. Parece que eu não quero me envolver. E olha só o conselho que Paulo dá aos filipenses que serve para mim e para você. É Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. O que eu tenho que fazer então? Me colocar à disposição. Só isso. É Ele que vai colocar em mim o desejo de servir. E aí, quando você estiver servindo, olha o que ele diz: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo está querendo dizer assim, ó, tudo que você for fazer aqui, faça sem ficar reclamando. Porque nós somos seres humanos e somos muito falhos, então talvez o teu irmão do lado vai errar. Mas aceite, entenda que ele está também numa caminhada com você. E quando você terminar o que você precisa fazer, você vai se orgulhar de não ter feito nada inutilmente. Porque quando você fica olhando o serviço do outro que não fez, ou reclamando, você está desperdiçando seu tempo. Isso está sendo inútil. Não adianta você fazer. Mas faça sem ter que reclamar.
Esse é o conselho que ele dá para nós em relação ao trabalho na casa de Deus. Em relação à disciplina, Liz aprendeu que tudo para com Deus tem que ser bem feito. E a Bíblia, como que ela trata dessa disciplina? Sabe o que ela faz? Ela trata dessa disciplina de uma maneira muito real, que é crucificando eu, porque quando eu não faço para mim, eu faço bem feito. Todas as vezes que você é designado para fazer algum trabalho para alguém, você procura sempre fazer o melhor. Você deixa o seu eu de lado e faz sempre o que é melhor. Então, para com Deus, você precisa também deixar o seu eu de lado e fazer o seu melhor. E olha só o que ele diz ainda, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me chamou e se entregou por mim mesmo. Ou se entregou a si mesmo por mim. Ele está dizendo o quê? Que ele faz, parece que com gratidão no coração, porque ele sabe o que Cristo fez por ele. Eu não preciso ficar fazendo em prol de mim mesmo. Não, eu faço para retribuir algo que Cristo já fez por mim. E na meditação, qual seria a meditação então verdadeira? Olha o que diz Romanos: mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais nós ouvimos, que é o meditar, ouvimos a palavra de Deus, mais consagrados nós nos tornamos, mais santificados nós seremos. Agora, Josué 1:9, ele diz mais ou menos o que é meditar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é meditar dia e noite? Na palavra de Deus. Nós temos aqui alguns conselhos. Todos os dias pela manhã, no momento que você separa do seu dia, é muito importante que você entre no seu quarto, que você tenha um cantinho, que você fale com Deus, que você abra teu coração a Deus. Mas é muito importante também que você estude a palavra de Deus. É muito importante que você leia a palavra de Deus. Porque quando você estuda a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando com você. É aí que você está ouvindo. Porque quando você abre o teu coração no teu quarto, você está falando dos seus sentimentos, de como foi seu dia, de quão cansado você está, de alguma bênção que você precisa receber, de alguma necessidade que você precisa receber, de algum pecado que você precisa vencer, tentação. Mas quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, é Deus falando com você. Então a verdadeira meditação está aí, no estudo da palavra de Deus. E quando você abre, algum texto da Bíblia e você lê, e você consegue então meditar, consegue pensar no que é que Deus está tentando falar para você, parece que tudo fica mais fácil. Não que os problemas vão desaparecer, mas parece que você consegue encontrar meios de resolver esse problema. Por exemplo, nós acabamos de ler Josué 1:8, mas nós não meditamos no que essa palavra disse. Quer ver como nós vamos conseguir meditar agora? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Existem aqui algumas palavras que fogem um pouco do nosso vocabulário cotidiano, certo? Como seria então essa frase de um jeito mais coloquial na língua portuguesa, mais informal? Como é que você poderia dizer para alguém então? Olha, Josué está dizendo o seguinte. O que ele quer dizer quando ele cita essa primeira parte? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que ele quer dizer? Isso, da sua boca. Parece que você tem que estar com a lei, a palavra de Deus, constantemente na sua boca. Você pode estar falando disso constantemente. A gente pode interpretar assim? Podemos? Por quê? Porque está dizendo que isso não pode se apartar, não pode ficar longe da minha boca. A palavra de Deus não pode ficar longe daquilo que eu falo. Eu tenho que estar falando e isso precisa estar de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus.
Olha só que interessante. Antes, medita dia e noite. Será que é o dia inteiro? Ou a noite inteira? O que vocês acham? É um tempo. Você precisa separar um tempo do dia. Talvez você lê esse verso aqui e durante a manhã você pensa nesse verso. Aí quando chega em casa, né, quando você está dirigindo, voltando para casa, você pensa nesse verso de novo. É ficar meditando, pensando no que Deus está querendo dizer para você. Dia e noite. Não é que você tem que passar o dia todo fazendo isso, ou a noite inteira fazendo isso. Mas é estar em constante ligação com o Pai, em algum momento do seu dia. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Para que você preste atenção e siga todos os seus ensinamentos. E siga o que é que Deus está pedindo para você. Então, você será bem sucedido. Se você fizer isso, você vai prosperar e vai ser bem sucedido. Olha como fica fácil quando a gente medita na palavra de Deus. Talvez a gente lê vários textos da Bíblia, e a Bíblia tem um português arcaico que às vezes fica confuso e a gente não entende direito o que ela quer dizer. Mas é muito importante que nós tenhamos sempre em mente essa intenção. O que é que esse verso está querendo dizer para mim? Isso é meditar na lei de dia e noite. Isso é meditação. É ouvir a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem para me dizer. Bom, essa daqui é a verdadeira Liz. Olha ela aí. Essa é a Elizabeth Gilbert, né? Ela é que tomou essa decisão, ela que deu uma reviravolta na sua vida. E sabe o que é bem interessante? É que quando ela sai da Índia, na noite que ela está pronta para pegar o voo, eu vou ler uma frase dela aqui para vocês. E eu ouso completar essa frase. Mas ela diz assim, ó. E será que a nossa busca individual por essa transcendência não é apenas parte de uma busca humana maior por divindade? Será que cada um de nós não tem direito de parar de procurar até chegar o mais perto possível ou até de encontrar esse assombro? Mesmo que isso signifique ir à Índia e passar algum tempo, né, beijando as árvores como eles fazem. Em outras palavras, eu digo quem eu sou. Sou essa cena. Ela disse, eu ainda estou escolhendo a minha religião no livro. E eu ouso completar. Essa sou eu. Aquela que tem uma experiência com Deus. Porque Liz mostrou aqui vários momentos em que você e eu nos identificamos com ela na nossa caminhada espiritual. Pare e pense se em alguns momentos ali na Índia, onde ela estava refletindo sobre a sua vida, em algum momento você também não se encontra como Liz. Talvez buscando algo que faça sentido na sua vida, talvez buscando algo ou alguém que pode preencher um vazio que você não sabe de onde vem. Mas aí nós voltamos à primeira cena. A Liz, no quarto, na madrugada, que se entrega a Deus e fala, Senhor, me ajuda a ver sentido em tudo isso. Nós vimos aqui 4 aspectos espirituais de um rezar, segundo a experiência de Liz. 4 aspectos. Aspectos que hoje, para mim e para você, que estamos dentro de uma igreja, para mim e para você, que acreditamos ser cristãos, nós precisamos desenvolver um trabalho voluntário, o pensamento no próximo, a disciplina e a ordem com que eu faço tudo para com Deus, porque Ele faz assim para mim, a verdadeira meditação que Ele espera de mim. Em algum momento nós nos encontramos como Liz, no rezar. Mas nós só vamos descobrir o verdadeiro sentido quando nós tivermos uma experiência com Deus. Não existe outro caminho. Talvez você não precise ir à Índia, mas você tem um momento em que você precisa se entregar a Deus. Essa é a verdadeira espiritualidade que Deus espera de mim e de você. Desde a queda no Éden, Deus
tenta restaurar o relacionamento dele com o ser humano. Antes ele falava com Adão e Eva face a face. E você consegue imaginar como é isso? Às vezes nós não conseguimos imaginar e por isso nós não queremos pensar em mudar esse relacionamento. Mas vamos pensar um pouquinho. O Éden perfeito, as árvores mais lindas estavam ali, aquela brisa fresca, nem muito quente, nem muito frio. Aquele casal inteligente ao extremo, lindos, sem nenhuma espinha, rugas, nem nada do tipo, nenhuma gordurinha a mais, nada. Perfeitos. Caminhando pelo jardim. E ao final da tarde, quando tinha aquele pôr do sol, de repente num lago, vinha Jesus conversar com eles. E perguntar como é que foi o dia. Perguntar se eles já tinham conseguido dar nome a todas as árvores, nome a todos os animais. Se eles já tinham conseguido entender como funcionava a constelação, né, o nome de cada uma delas. Jesus estava ali, face a face, presente. Aí, de repente, pela falta do domínio próprio que nós vimos na semana passada, do comer, Eva cai em tentação, porque ela não resiste ao seu apetite. E ela perde isso. Eu disse outra vez, em uma das classes de escola sabatina, que eu imagino que essa separação tenha sido como se fosse a morte para eles. A morte mesmo. Sabe quando você perde alguém querido? Alguém da família, muito próximo? Que você estava acostumado a conversar todos os dias, que você vai na casa da pessoa, você sente o cheiro da pessoa na casa, que você vê tudo no lugarzinho do jeito que ela gostava. E aí, de repente, um dia após o velório, o enterro, você volta nessa casa. Na casa daquela pessoa que você amava tanto. E você vê que parece que está tudo no lugar. O cheiro da pessoa parece que ainda está ali. Mas tem uma diferença. Ela não está mais. Sabe essa saudade, essa dor de perda? Eu imagino que Adão e Eva sentiram exatamente isso. O jardim ali, verdinho. Aparentemente a morte ainda não era visível. Tudo no seu devido lugar, com uma diferença. Aquele que vinha conversar com eles todos os dias face a face não estava mais ali. Desde então, Deus tem tentado resgatar isso, gente. Deus tem tentado resgatar esse relacionamento, essa proximidade, essa sensação de morte, de separação. É isso que Deus quer tirar. Mas nós só vamos conseguir colocar isso no nosso coração quando nós tivermos uma experiência com Deus. E essa experiência tem que ser real, ela tem que ser verdadeira, ela não pode ser de fachada. Ela tem que ser conquistada. E ela tem que ser merecida. Porque Deus deixou todos os procedimentos para nós seguirmos, se nós quisermos encontrá-lo face a face mais uma vez. E olha, está logo ali. A eternidade está chegando. Tudo isso que nós passamos aqui, todo o sofrimento, toda a dor, tudo isso está acabando. E nós não precisamos fazer uma aventura doida como Alice. Nós só precisamos de um momento como o dela. Um momento de entrega. E é por isso que eu vou orar nessa noite. Para que você tenha o seu momento com Deus. A sua experiência com Deus. Cada um de nós temos uma história com Deus. Algumas lutas, algumas orações vencidas, algumas conquistas e derrotas também. Mas são esses momentos que nos deixam mais fortes. E são nesses momentos que nós precisamos nos apegar. A Liz, ela foi em busca de um sentido. E aí eu pergunto para você, já encontrou o seu sentido? Deus faz a diferença na sua vida?
Você quer ter esse encontro com Deus? Quer buscar esse sentido verdadeiro? Então, se entrega. Não tenha medo. Deus tem grandes maravilhas para fazer na minha e na sua vida. Só que nós precisamos permitir. Deus quer resgatar o relacionamento do Éden. E nós precisamos abrir nosso coração. Então, nesse momento, eu convido você a fechar seus olhos. Nós vamos orar e pedir para que Deus habite em nosso ser. Mude as nossas ações, para que possamos nos encontrar com Ele. Feche seus olhos. Querido Deus que estás nos céus, é muito bom, Senhor, saber que o Senhor é o nosso Deus e constantemente está buscando nos resgatar, nos encontrar. E que possamos, Senhor, a cada dia da nossa vida, deixar que tudo esteja em Tuas mãos. Aqui nessa noite nós temos várias pessoas e junto com elas, seus fardos, as suas necessidades. E nesse momento, Senhor, seja esse fardo de relacionamento, seja esse fardo de trabalho, esse fardo de doença, de pranto, de depressão, desânimo. Seja ele, Senhor, qual for, nós colocamos hoje em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor quer a nossa entrega. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos ter essa experiência verdadeira contigo. Nós colocamos a nossa vida, nós colocamos as nossas ações, tudo para que o Senhor modifique e transforme, segundo o Teu querer. Muda, Senhor, nosso coração, muda as nossas palavras, muda, Senhor, nossa mente para tudo aquilo que é errado desse mundo. Nos faz sonhar com a eternidade, nos faz sonhar com esse encontro onde o Senhor vai nos abraçar e dizer que o Senhor estava esperando há muito tempo por isso. Nos faz querer isso, Senhor. Nos faz almejar o céu cada vez mais. Abençoa cada um que aqui está. Entregamos suas vidas, suas famílias e tudo o que nós somos e temos, Senhor, para ser conduzidos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem nós estaremos então com o último tema, amar.